Vamos ser sinceros, economizar quando se ganha bem é muito mais fácil do que quando se ganha pouco. Isso é fato, pode ter certeza, não precisamos nos enganar. Mas neste vídeo quero te dar algumas estratégias práticas para economizar, mesmo que você tenha um salário baixo. Antes de tudo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ou confira se você costuma assistir meus vídeos, mas talvez ainda não seja inscrito. Às vezes isso também acontece. Me ajudem a crescer, pessoal, porque o objetivo é chegar aos 100 mil inscritos. Então, antes de tudo, quero começar este vídeo com uma frase que quero repetir infinitamente nos meus vídeos daqui pra frente. Ou seja, não importa quanto você ganha, o importante é como você administra o seu dinheiro. Eu sei que, para quem ganha pouco, isso pode parecer uma utopia. Porque a pessoa pensa, se eu ganhasse mais, tivesse mais dinheiro, se pudesse ter 100 mil euros, direita ou esquerda, minha vida seria melhor. Sim, mas se você não souber administrar seu dinheiro, ainda assim ficaria sem nada. Posso te garantir isso porque já vi muitas pessoas ganhando bem. E mesmo assim, chegar a 45 dias do depósito do salário, com 0 euros no banco e tudo em expectativa, esperando o salário cair, isso é realmente muito importante. Agora é a hora de economizar, obviamente, como você vê, me refiro e pago de volta. Absolutamente recargas. Agora não é assim, você pode economizar pouco, pode economizar menos do que quem ganha mais, mas você pode economizar. Ok, agora se você tem essa convicção que se chama crença limitante, você está se limitando sozinho. Porque é um pouco como aquelas crianças, não é? Quando se diz que elas não querem comer alguma coisa, e o quê? O que você diz para elas? Ok, mas se você não provou, como sabe como é? Como pode saber que não gosta se nem sequer experimentou? No fundo é quase igual. Você acha que não pode economizar, mas já tentou? Talvez você nem tenha tentado. Mas se você já está convencido de perder, é óbvio que nem vai jogar a partida quando já sabe que está perdido. Então, com certeza, um trabalho importante é mudar um pouco nossos pensamentos em relação ao dinheiro. Isso é realmente fundamental. O fato de dizer, ok, talvez agora seja mais difícil, talvez eu possa economizar pouco, mas eu posso fazer isso. No futuro, as coisas vão melhorar e poderei fazer mais. Sim, é um pensamento positivo que te leva a abrir um pouco a sua mente para o reino, como eu chamo, né? O reino das possibilidades. Ou seja, poder alcançar alguma coisa talvez devagar, talvez com alguns altos e baixos. Mas existe a possibilidade de alcançá-lo. Um trabalho importante é feito na mente e nos próprios pensamentos. Outra crença que as pessoas que ganham pouco têm é que administrar o próprio dinheiro é inútil. Como ganho pouco, não adianta falar de dinheiro. Para que diabos eu vou administrar o dinheiro, perder tempo e tudo mais? No fim, não consigo economizar, é difícil e acabo desistindo todo mês. Ok, essa é muito frequentemente a mentalidade que as pessoas têm, mas é uma mentalidade errada, porque a gestão do dinheiro para quem ganha bem, para quem ganha muito, é necessária e recomendada, mas para quem ganha pouco não é só importante ou fundamental, é vital. Ou seja, é justamente porque você ganha pouco que deveria administrar da melhor forma cada euro que entra na sua casa, porque você ganha pouco. Uma coisa que você certamente deve fazer para entender esse mecanismo é ter consciência. Falei sobre isso várias vezes nos meus vídeos, pessoal. Eu sei, já fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo. Espero que os novos inscritos aproveitem tudo que posso compartilhar nessas lições. Primeiro, eu vivi isso na pele, e o primeiro passo fundamental é a consciência. Para ter consciência de onde vai parar o seu dinheiro, você precisa rastrear cada euro, pegar um bom caderno e anotar todos os dias onde você gasta o seu dinheiro. Ok, pessoal, disso aí eu falo muito bem depois. No meu vídeo curso, onde eu também dou para vocês algumas ferramentas e PDFs para baixar. Tem bastante coisa lá, se vocês quiserem, está na descrição deste vídeo. Obviamente o preço é baixo e acessível praticamente para todos, justamente porque minha intenção é ajudar as pessoas a entenderem que a gestão do dinheiro é realmente importante, principalmente se você ganha pouco.
Dito isso, outra coisa importante é entender a forma de pensar, a filosofia do minimalismo, que é a filosofia que pessoalmente salvou a minha vida. Porque nós estamos acostumados a viver com muitas coisas. Quer dizer, temos coisas a mais do que realmente precisamos para viver. Então o segredo também é simplificar muito a vida e atenção. Não devemos ver isso como uma renúncia, como algo em que não posso fazer certas coisas, que preciso fazer sacrifícios, isso e aquilo. Mas como uma filosofia que te permite justamente simplificar a sua vida, ter também menos problemas. O que comprar por trás? Como assim? Vou te dar um exemplo muito banal e extremo, ok? E é extremo, eu sei. Vamos pegar o exemplo da secadora. Minha esposa me incomoda há anos por causa dela. A questão é, alguém pode ver como, olha, os outros têm a secadora. O conforto, eu não posso me dar ao luxo disso. Ter a secadora é mais um problema, porque primeiro você tem que comprar, segundo ela consome mais, então você acaba aumentando seus gastos fixos. E se você já ganha pouco, prestar atenção no consumo de energia é vital, se não fundamental. Porque talvez economizar aqueles 10, 15 euros por mês na conta de luz no final do ano é um dinheirinho. Precisamos sempre ver as coisas em relação umas às outras, mas falaremos disso em breve. Então a secadora consome energia e além disso é mais uma coisa que pode quebrar, o que acaba trazendo mais um imprevisto e mais uma despesa para você. A mesma coisa vale para ela. Para o segundo carro, às vezes quem ganha pouco tem 2 carros na família, mas o segundo carro não é tão fundamental assim. Talvez seja possível encontrar alternativas. É verdade. Vou ter um pouco mais de trabalho, mas elimino um gasto que pesa muito no meu orçamento familiar. Ok, e além disso, o segundo carro, é verdade, é uma comodidade. Pelo amor de Deus, eu sou o primeiro a dizer isso, porque eu e minha esposa sempre tivemos só um carro, nunca tivemos 2 carros. É verdade, às vezes é incômodo, pois você precisa se ajustar, não pode fazer certa viagem ou deslocamento porque o outro está com o carro. Mas devo dizer que isso me permitiu fazer muitas coisas na minha vida. Porque tem uma despesa a menos, um imprevisto a menos, porque depois sabemos muito bem que tem a compra do carro, tem o seguro, tem o imposto, tem o combustível, tem as manutenções, tem os imprevistos, tem a vistoria. Ok, há muitas despesas envolvidas, não é só comprar o carro, então simplificar. Ou seja, quanto menos coisas você tem, mais liberdade você tem, mais dinheiro no bolso, mas principalmente menos preocupações, menos coisas para arrumar, para consertar. Agora, sobre o minimalismo, digamos que não é exatamente o meu assunto. Se quiserem, podemos fazer uma série de vídeos sobre minimalismo e a importância de simplificar a vida, mas mesmo ganhando bem, ou seja, mesmo que você tenha um salário digno. Por que precisamos ter 15 calças se no final das contas usamos sempre só 3 calças? Isso, por exemplo, com relação às roupas. É algo que eu fiz muito, ou seja, eu tenho 3 calças jeans, não tenho 5, 10 tenho 3. Depois, tudo bem, se uma rasga, eu substituo. Por caridade, às vezes eu vou até demais para o minimalismo. É porque aconteceu de eu ficar com apenas um par de sapatos que acabou rasgando e eu tive que ir imediatamente à loja comprar outro, porque justamente eu estava sem sapatos. Tudo bem, não precisa exagerar, isso é minimalismo. Para que ter 10, 15 suéteres se no final você sempre usa os mesmos 2, 3, 4? Por que ter 10 pares de sapatos? Ok? Eu sei que quando você ganha pouco, aí entra também o mecanismo da frustração. E o que isso faz? Acaba causando o efeito oposto, né? Você está frustrado, sabe que ganha pouco e faz sacrifícios. O que você faz assim que recebe o salário para tentar se sentir um pouco melhor? Compra alguma coisa. Tudo certo. E o Fábio Macchioni? Comprei uma camiseta, mas custava só 5 euros, é barato, né? Pelo menos tenho algo novo. Ok, mas aqueles 5 euros para a camiseta não eram necessários. Primeiro porque você se sente bem por nem meio-dia. E depois esse efeito, essa alegria, essa ilusão de felicidade acaba. De 2 a 5 euros a menos na carteira, 3, muito provavelmente com a camiseta. Você se esforçou tanto para conseguir e nem usa. Após umas 2 semanas, você percebe que não gosta, não fica tão boa, não combina, não é isso nem aquilo. No fim, você gastou 5 euros à toa. Mas isso acontece com muitas coisas e talvez no seu orçamento mensal acaba pesando 50 euros, 60 euros, 80 euros.
O que com um salário baixo é muito dinheiro. Ok, porque esse dinheiro a gente pode usar para fazer outra coisa mais importante. Então, minimalismo com certeza. Agora, outra estratégia muito importante é a do método dos envelopes. Sei que hoje em dia estão tentando eliminar cada vez mais o dinheiro em espécie, mas para quem ganha pouco, essa é uma estratégia fundamental. Talvez você já tenha ouvido falar do método dos envelopes para gerenciar dinheiro. Em que consiste? Consiste em sacar todo o dinheiro que você tem no início do mês, ou seja, quando recebe o salário, e dividi-lo em envelopes separados por categoria, como por exemplo as compras, como o combustível e assim por diante. Não sei, a farmácia, por exemplo, nas contas, tudo bem, as contas talvez sejam pagas pelo banco, então é um pouco diferente. Preciso dividir entre todas as categorias de despesas do mês. Isso porque me permite aumentar a consciência sobre o dinheiro. Por quê? Porque hoje em dia, quando vamos gastar com o cartão do banco, é diferente. Dar 50 euros a um comerciante ao comprar algo e pagar com cartão. No nível psicológico é muito diferente e os gênios do marketing sabem disso. E é exatamente por isso que estão levando cada vez mais as pessoas ao pagamento digital. Agora basta aproximar o celular para pagar, nem precisa mais passá-lo. Isso, porém, diminui a consciência do dinheiro que você está gastando. E então, às vezes, se você não tem o hábito de conferir sua conta direito, chega um momento que você olha e diz: Nossa Senhora, sem dinheiro, faltam 10 dias para o fim do mês e ainda preciso fazer compras. O que faço? Esse método traz mais consciência. Então, qual é o ponto? Você deixa na conta corrente todas as despesas que passam pela conta corrente. Talvez eu não saiba. Você tem as contas, tem o financiamento, todos esses você deixa lá e calcula, o resto você saca tudo em dinheiro e divide em envelopes. Compras, lazer, gasolina no topo. Todas as categorias que você precisa, você deixa ali no seu armário, onde quiser. E quando você precisa gastar dinheiro com algo específico, você pega dali. Ok, agora dividir o dinheiro em categorias é algo que realmente vai mudar a sua vida. Comigo também foi assim, né? Não tinha esse hábito. Mas com certeza faz você perceber muitas coisas e principalmente você sabe que aquele dinheiro específico está destinado para aquela coisa. Porque muitas vezes o que acontece é que talvez gastamos um dinheiro a mais com lazer e depois não temos para as compras. Gastamos mais com as compras e depois não temos para o lazer, para a farmácia ou para outras coisas. Então isso é algo que realmente te ajuda a ter uma consciência. Eu mesmo agora tenho várias contas correntes e cada conta tem um objetivo. Cada conta é destinada a uma determinada coisa. A conta que é destinada a talvez os imprevistos, aqueles mais simples, aqueles um pouco menores, mas talvez as despesas relacionadas ao carro. Ou então o dentista, eu sei que são dinheiro que eu guardo, que eu coloco ali. Então eu sei que quando vou ao dentista, por exemplo, quando os meninos vão ao dentista e tem que pagar, eu pago com aquele cartão específico. Para as despesas diárias, talvez eu use minha conta conjunta com minha esposa, onde justamente entra, digamos, a maior parte do dinheiro para as despesas de longo prazo, aquelas planejadas. Talvez outro aplicativo que eu uso para fazer esse tipo de coisa, e isso me ajuda a dividir minhas despesas e a não me confundir. Quando o dinheiro fica concentrado, você tem menos controle. E o seu objetivo é ter controle sobre o próprio dinheiro e não o contrário. A última dica, a última coisa que quero te deixar é sobre os objetivos, ou seja, estabelecer metas. Também falo muito bem sobre isso no meu vídeo curso, que como te disse antes, se quiser você encontra no link na descrição. E começar a estabelecer metas de economia, mesmo que sejam pequenas, você precisa definir objetivos, especialmente no começo. Até mesmo guardar 20 euros por mês já está bom. Está bom porque o importante é criar o hábito. O importante é dar o primeiro passo, o importante é começar a entender que economizar é possível, mesmo que você ganhe pouco. Você precisa disso, pois ao perceber, mesmo que seja pouco, já faz diferença. Rede nos deu uma parte. Eu fui dormir estranho. E obrigado, Príncipe, por dizer que não é verdade. Você cuida da contabilidade? Treina Manzano Formulário Zu Overponte. Um canto que senza orne, evocando algo grandioso que... De não linhas, projeta encontrar-se consigo mesmo.
ontem, ou seja, este mês fiz melhor do que no mês passado, hoje fiz melhor do que ontem, esta semana fiz melhor do que na semana passada. Se eu penso nisso e fiz progressos, está tudo bem, mesmo que sejam pequenos. Por quê? Porque no começo é assim, no começo você dá pequenos passos, mas depois, sem perceber. Talvez passem 3 meses e você percebe que não sei. Se você consegue guardar já 150 a 200 euros, não é melhor do que não ter nada guardado? Sim, é melhor. E muitos, quando ganham pouco, dizem: ah, mas para que eu vou fazer isso para ter só 200 euros guardados? Nem faço isso. Essa é a mentalidade mais errada que pode existir. Por quê? Porque aqueles 200 euros, se acontecer um imprevisto nessa região, ou mesmo se acontecer um imprevisto ainda maior. Que bom que você tem esse dinheiro. Imagina se não tivesse. Por isso, é importante pensar assim. A última dica que eu te falei é para pensar também em termos proporcionais, porque é verdade que quem ganha mais pode economizar mais, mas tudo é proporcional. Então precisamos começar a pensar em percentuais em relação ao nosso salário. Porque é óbvio que quem em 1.500 euros, por exemplo, como eu sempre digo, precisa economizar pelo menos 10%, que são 150 euros. Quem recebe 3.000 guarda 300. Ok, mas eu não posso deixar de me comparar com quem economiza 300 euros por mês. Por quê? Porque ele ganha o dobro de mim, ok? Então, uma dica rápida sobre a divisão do dinheiro. Aqui tem um pequeno erro. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês. Nós precisamos tentar dividir o dinheiro nessas porcentagens. 60% para necessidades, 10% para imprevistos, 5% para despesas anuais. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores seguro, taxa de lixo. Tudo o que são essas despesas anuais eu vou reservando. Assim, quando chegar a hora, eu pago. 20% para lazer. Aqui eu tinha colocado 15 e 5 para opcionais, mas depois eu revisei essa fórmula e mudei um pouco. Então, 20% para lazer e 5% de economia a médio ou longo prazo pode ser a compra de um carro, de uma máquina de lavar, de uma lava-louças, talvez no começo a lava-louças. Sei que a minha já está ficando velha. Eu crio um fundo onde vou guardando um pouco de dinheiro e quando chega a hora de trocar, pum, troco à vista. Ok, por quê? Já tinha pensado nisso. Dito isso, pessoal, espero ter dado informações importantes para vocês. Mas acima de tudo, espero ter desmontado a crença limitante do si. Ganho pouco, não posso economizar ou não preciso gerenciar meu dinheiro. Se eu conseguir, clica em gostei, obviamente. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Escreva nos comentários se eu te fiz mudar de ideia. E obviamente, nós como sempre nos vemos por aí.